Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Bom, eu começo esse Café com Karina de um jeito muito diferente. E é estranho falar porque eu quero entrevistar e faço questão de entrevistar a pessoa que mais me incentivou para fazer esse programa. E não poderia ser diferente porque é uma pessoa inspiradora. Inspiradora pela disciplina, por toda a história, por toda a maneira como vive. É uma pessoa inspiradora a quem eu tenho o privilégio de chamar de filhita, né? E não só isso, né? Como uma pessoa muito amada, que eu tenho realmente descoberto a pulsão de vida, né? Com uma maneira aliada de ter disciplina, de acreditar que é possível eu me transformar pelos meus movimentos, fazendo exercício, né? Acreditando que é possível sempre fazer o bem, não importa para quem. Então eu não podia deixar de convidar a Gabi Melo, a minha filhita, para que pudesse contar um pouco da história e nos inspirar. Apresentar nesse programa Gabriela Mello, para mim, tem um valor inesgotável, inestimável, porque Gabi tem me ensinado a viver de um jeito diferente, de um jeito mais harmônico, de um jeito mais disciplinado e mais leve. Eu posso falar que desde que eu a conheci, Gabi realmente tem me ajudado a fazer a minha vida uma pura vida. Então aí eu ousei perguntar para ela, Gabi, primeiro assim, eu admiro todo o teu caminho, né? Você está aí nos Estados Unidos há 20 anos, né? E você tem uma história lindíssima, que eu queria que você contasse para todas as pessoas, que as pessoas sabem da nossa história, da nossa relação forte, né? Mas eu queria apresentar você para as pessoas, como corretora de imóveis nos Estados Unidos, que faz e fez uma carreira lindíssima, né? É uma das pessoas que, assim, eu tenho como inspiração e referência. Eu falo, bom, a Gabi é uma das pessoas mais bem resolvidas em relação à vida, né, a viagens, a relacionamentos, né, e é uma pessoa encantadora. Para todo mundo que conhece Gabi sabe do que eu estou falando, e eu não podia deixar de te apresentar nesse programa Café com Karina. Com Gabi Mello agora. Filha, conta um pouquinho da sua vida, né, de toda a tua história. A gente já falou algumas vezes da maneira como a gente se conheceu, mas agora é com você. Eu quero que você fale sobre você, como é ser corretora de imóveis aí nos Estados Unidos. Vai lá, com você. Bom, primeiro, boa noite, né? Te agradecer por todas as suas palavras. Eu fico até bastante emocionada, porque acho que quem me conhece sabe da admiração, do respeito que eu tenho por você. Então, escutar você falando que eu sou uma inspiração é até... Eu acho que é o contrário, né? Você que, assim, me inspira muito desde que eu tive a chance de te conhecer. Mas, e também confesso que eu prefiro estar nos bastidores, mas já que eu estou aqui, eu vou tentar contar um pouquinho da minha história. Bom, como você falou, eu estou nos Estados Unidos há 20 anos, eu trabalho no mercado imobiliário aqui há 20 anos, mas eu sou corretora licenciada há 12 anos. E eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 15 anos, eu sou de Franca, interior de São Paulo, e com 15 anos eu fui morar na Inglaterra.
eu fiz o segundo colegial na Inglaterra, né? Na época era colegial, acho que hoje tem uma nomenclatura diferente. E aí eu voltei, fiz o terceiro colegial em Franca, e de lá já fui para São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, 4 anos de FAP, eu sou formada em administração de empresas. E aí, depois que eu formei, eu senti vontade de sair do Brasil novamente, mas a minha ideia era 3 meses. Eu queria fazer um curso de inglês durante 3 meses. E eu escolhi a Flórida, que era um lugar que eu já conhecia bastante, porque o meu avô, ele já tinha tido casa aqui, era um lugar que eu vinha bastante. E eu falei, vou fazer um curso, né? E vamos ver o que dá. Só que no primeiro mês eu já arrumei um trabalho aqui, com ajuda de amigos, né? Pessoas em comum que já conheciam minha família de Franca, uma amiga que me ajudou muito. E aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a gostar do estilo de vida daqui e querer ficar aqui, né? Então, o próximo passo que eu tive foi a parte de como eu poderia ficar aqui legalmente. O meu avô, como ele já tinha tido muito contato aqui, ele falava, vocês podem ir, porque de início eu vim, eu e a Ana Paula, né, a minha irmã, um pouco mais nova que eu. E ele falava, vocês vão, mas eu não quero que vocês fiquem ilegal, então, assim, sempre, né, esteja dentro do período que vocês podem ficar e tal. E na época era um pouco mais fácil do que é hoje em dia, então eu fui pedindo extensão de visto, tal, até resolver que eu realmente queria ficar e partir para essa parte de legalização. E aqui eu estou há 20 anos. Hoje, né, eu tenho a minha mãe aqui comigo, uma das minhas irmãs, a minha irmã mais nova, de pai e mãe, que é a Isabela, também mora aqui com o marido e as minhas sobrinhas. E tem uma irmã ainda que ficou no Brasil, em Franca, que é a Ana Paula, e um irmão do segundo casamento do meu pai, o nosso caçulinha, o Miguelzinho. E a minha história com você, né, entrando um pouco como a gente se conheceu, em julho vai fazer 9 anos que o meu pai partiu por suicídio. Eu já morava aqui nos Estados Unidos e eu falo que foi assim um divisor de águas na minha vida, porque até então eu não tinha vivido nada nem parecido, né? Com uma dor tão grande quanto essa de, assim, perder alguém tão próximo, né? Alguém, assim, uma pessoa que eu falava todo dia, que eu estava presente na minha vida, assim, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, e da forma que foi, né? Que é uma forma muito violenta. Então, sim, foi um dia que eu acordei, recebi a notícia e parece que a minha vida ali transformou, assim, virou de ponta cabeça. Aliás, Gabi, você soube da morte do teu pai por meio das mídias, né? Porque você estava aí. Eu acho que isso é importante a gente falar, inclusive para trazer o cuidado que a gente precisaria ter, né? Inclusive na divulgação da morte por suicídio, né? Porque você estava nos Estados Unidos e todo o teu pessoal estava aqui no Brasil, né? Como a gente está aqui, né? Eu estou no Brasil, você está aí nos Estados Unidos, e que foi de um jeito muito violento, né? Porque você soube pelas redes sociais, né? O meu pai ele já enfrentava uma depressão fazia uns 2 anos, mas foi isso, eu acordei e eu lembro bem do dia, eu tinha uma pessoa que veio lavar meu carro, eu fui, entreguei a chave do carro, aí estava esperando, arrumando café da manhã, aquela coisa da gente entrar nas redes sociais de manhã, e aí eu vi uma notícia, não falava especificamente o nome do meu pai, mas pela forma que descreveram, né, como a gente é de Franca, cidade pequena, e falar o local que tinha acontecido, uma morte por suicídio, na hora eu imaginei não, eu tinha certeza, tanto é que na hora eu já chamei minha mãe e falei, mãe, é meu pai, e aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha irmã que estava em Franca,
E quando eu liguei, ela assustou, porque ela falou assim, eu estava vendo como eu iria te passar a notícia. E eu falei, não, eu já sei, eu só quero, né, é isso mesmo? E aí veio a confirmação e muito difícil, né? Eu longe, é um dia que eu lembro assim de algumas coisas, mas assim, muita coisa eu até apaguei da memória, que eu acho que assim, eu fiquei bem transtornada, né? Aí fui para o Brasil e passei um tempo com as minhas irmãs. E aí vivi esse processo de luto bem bagunçado, bem montanha-russa, como você fala. E no começo evitei muito falar do assunto, não queria falar. E numa das minhas caminhadas na praia, que eu tenho o hábito de ver o sol nascer há muitos anos, eu acordo muito cedo, gosto de ir para a praia ver o sol nascer. Eu coloquei no YouTube, eu fiz alguma pesquisa procurando alguma coisa que pudesse me ajudar um pouco entender, né, essa morte tão violenta e como passar por esse luto. E eu encontrei um vídeo seu. E eu acho que ali o meu processo de luto começou a mudar bastante, assim, porque você fala parecia que você estava falando para mim, a gente não se conhecia, eu nunca tinha ouvido falar de você, assim, porque estou aqui há muitos anos, não é um tema que nunca me despertou interesse, né, para ser bem sincera, mas, nossa, era impressionante, porque cada vídeo seu que eu via, eu falava assim, nossa, acho que ela está falando isso para mim, sabe? Eu repetia, e eu falava assim, tentando absorver aquilo de alguma forma, porque eu sabia que aquilo poderia me ajudar. E eu já falei isso para você algumas vezes, mas assim, que marcou muito para mim, de muitas coisas que você fala, mas a questão do processo de extrair flor de pedra, né? E eu falei, é isso que eu quero fazer, é transformar o desconhecido, que até então era um assunto muito desconhecido para mim, em conhecimento, né? E transformar a dor em amor. E transformar o desconhecido em conhecimento foi como eu cheguei até os seus cursos, né? Quando veio a pandemia, que você começou a fazer os cursos online, que eu pude participar, porque até então eu não tinha acesso a muito material seu, a não ser os vídeos do YouTube. Então, eu assistia todos os vídeos do YouTube, mas quando eu vi que você ia começar a fazer curso online e tal, eu falei, eu vou participar. E eu confesso que no início, assim, com bastante dúvida, porque eu falei assim, nossa, acho que eu vou sofrer mais ainda, sabe? Mas eu falava assim, mas ninguém fala comigo sobre esse assunto, ninguém quer falar. Quando eu falo, parece que as pessoas não me entendem. Então, eu quero, assim, alguém que me entenda, eu preciso estar no meio de pessoas que entendam um pouco, né, desse processo, dessa dor e que, como você mesmo fala, né, é um luto diferente. Não estou dizendo que é mais ou menos, porque acho que não se compara, mas é diferente. E aí foi assim que a gente se conheceu, né? Acho que a nossa conexão desde do nosso primeiro contato via e-mail e depois WhatsApp foi muito forte. E depois daquele dia eu não te larguei mais. E assim tem sido. Virou até, né, a associação que a gente tem, que nós abrimos juntas com os nossos familiares, na ideia de transformar um pouquinho dessa dor em amor e ajudar outras pessoas que passam por processos parecidos. Então, eu acho que a minha história é isso, é uma história. Eu costumo dizer que é uma história com nuvens cinzas e rosas, com dores e com muitas coisas boas, mas eu tento ficar mais nas coisas boas. Eu acho que elas são maiores do que as dores assim que eu tive na minha vida, porque mesmo com a dor do meu pai, que foi a maior dor que eu já passei na minha vida, eu ainda fico muito com a lembrança de tudo que a gente viveu, do pai maravilhoso que ele foi, da oportunidade, né, de ter vivido tantos anos com ele, aprendido.
E com a certeza que eu vou carregar ele para o resto da vida, porque assim, eu carrego em muitas coisas, assim, até nas minhas manias, em coisas que eu faço, cores que eu uso. Todo dia ele está presente na minha vida de alguma forma, né? E na vida das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, e acho que das pessoas que conviveram com ele. Então, é isso um pouco da minha história. Não, e tem um lado teu que esse realmente é um lado que eu tenho conhecido, tenho aprendido, né? Então, por isso que para mim você é muito inspiradora. Você é uma pessoa muito generosa, né? É uma pessoa que você não mede esforços para agradar, não só a mim, tá? Eu acho que assim, todas as pessoas que têm o privilégio de conviver com você, Gabi, né? Eu já te falei e falo e vou continuar falando, você é um espírito livre, né? E quando eu falo você é um espírito livre, você é uma pessoa desprendida do material, né? Embora você goste das coisas boas e mereça as coisas boas, até porque você trabalha pra caramba, né? Eu vejo você ajudando todas as pessoas, assim, seja lá cuidando, dando informação, oferecendo um carinho, uma escuta, né? Você me ajudou muito, principalmente, por exemplo, no YouTube, que você assistia todos os meus YouTubes e meu canal era super bagunçado, né? Outra coisa inspiradora tua é o teu poder de organização. Você é a rainha das planilhas, né? E assim, até porque você fez administração e isso já faz parte de você, né? Então você conseguiu me ajudar, inclusive com toda a minha confusão da inflamação cerebral, me ajudou muito, desde que eu conheci, a minha vida ficou muito mais fácil, né? Então, assim, eu queria que você contasse como é que é ser esse espírito livre, não apegado, né, a algumas coisas, né, que te deixam mais leve, né? É realmente muito prazeroso estar com você. Felizmente a gente também começou todo o janeiro, né, a viajar juntas, então eu fui aprendendo muito, né, com essa ideia de você acordar cedo, de você fazer esporte, você fazer exercício. Você é uma pessoa extremamente ligada com os esportes, até pela, né, herança familiar que você tem, né, pelo que você me contou, teu pai, muito, a tua mãe com academia, teu pai muito esportista, né, a tua família inteira, né, então isso é admirável, né, a boa alimentação, né, o que eu mais tenho aprendido, né, na minha ressignificação e meu resgate existencial é comer bem, né, poder me movimentar apesar do meu sedentarismo, né, então tudo isso você tem me ajudado a ter uma boa referência, né, eu sempre falo para você o quanto sou grata a você, porque você é uma boa referência. Quando a gente quer mudar o estilo de vida, os hábitos, a gente tem que se aproximar de quem sabe melhor, né, e você realmente tem sido essa pessoa para mim, né? Então conta um pouquinho, quando que você começou a acordar cedo, a testemunhar o nascer do sol, né, a ter bons hábitos alimentares, né, qualidade, higiene de sono, conta um pouquinho. Assim, acordar cedo, eu lembro, assim, desde muito nova, o meu pai acordava muito cedo, a movimentação na minha casa acordava muito cedo, porque o meu pai, quando ele ia para a fábrica trabalhar, ele era sempre o primeiro a chegar, então, assim, eu acho que isso vem muito do meu pai, assim, quando eu era bem nova. E quando eu mudei para São Paulo, eu fazia faculdade de manhã, já no primeiro ano eu fazia faculdade de manhã, e eu já arrumei um estágio no primeiro ano, eu trabalhava na Danone à tarde. No terceiro mês de faculdade eu já fui fazer estágio. E eu queria ir na academia, e eu falava assim, bom, eu chego do trabalho muito cansada, aquele trânsito de São Paulo, tal, eu falei, não tem condições de ir na academia depois de um dia desse. Então, o único jeito de ir na academia é eu ir antes da faculdade. Mas para ir antes da faculdade, eu vou ter que acordar 5 horas, 4h30 da manhã. E aí começou esse negócio de acordar cedo. Há muito tempo eu acordo cedo.
E eu gosto dessa sensação de acordar, fazer atividade física e depois vou, tomo um banho, me arrumo e ali eu começo o meu dia. E aí muita gente fala para mim até hoje, nossa, mas você acorda 4h30, tal? Eu falo, acordo, mas também quando é 8h30, eu estou na cama, assim, eu tenho essa disciplina, né? Eu acho que disciplina na minha vida sempre foi assim, eu sempre gostei muito dessa palavra e eu sempre busquei em tudo, assim, no meu trabalho, na questão de alimentação, na questão de atividade física, porque às vezes eu acho que é muito mais fácil a gente dar desculpa, né? Eu lembro em São Paulo, às vezes eu acordava aquela garoa, eu falava assim, nossa, garoando, eu não tinha carro, eu tinha que ir a pé. Então, assim, eu tinha todos os motivos para não ir, mas eu falava assim, eu vou. Porque se eu não for hoje, amanhã eu vou dar o mesmo motivo, depois eu vou arrumar outro, tal, e assim vai. Então, assim, tá chovendo, vai com chuva mesmo. E sempre assim, e até hoje eu tenho essa rotina, eu faço atividade física 6 vezes por semana, eu tento ter uma alimentação saudável. Eu sempre falo, não tanto, não é nem por estética, eu acho que é por questão de saúde mesmo, eu me sinto melhor quando eu estou comendo bem. E então, assim, e como você falou, eu tive esse exemplo em casa, né, de assim, a paixão pelo esporte, academia desde cedo, porque minha mãe era dona de academia, era uma academia bem diferente, ela fazia muito evento, tinha aula com música ao vivo, então desde muito nova eu gostava de ir, e o meu pai levava para o futebol, para o basquete, ele jogava polo, então eu sempre acompanhei muito, então o esporte sempre foi muito parte da minha vida, e eu vejo que também é das minhas irmãs e agora dos meus sobrinhos, como vai passando, né, o exemplo. Eu acho muito legal ver hoje os meus sobrinhos também jogando futebol, basquete, a gente joga junto, se diverte junto. Então, eu acho que o esporte vem daí, de família mesmo. Na minha casa sempre fomos muito ligados ao esporte, essa questão de acordar cedo, nunca fomos muito da noite, assim, eu sempre falo, nós sempre fomos mais do dia em geral, todos nós, assim, de aproveitar o dia, tal, nunca fomos muito de balada e tal, sempre gostamos de dormir mais cedo para acordar cedo e ter aquela rotina mais já tudo organizado, assim como as minhas planilhas, né? Eu gosto dessa organização na minha vida, eu acho que facilita, sabe? Uhum. E a valorização que você dá para o nascer do sol? Né? Uma vez que você acorda cedo, né, de onde que você tirou, né, essa possibilidade aí de você estar, né, assistindo, testemunhando, contemplando o nascer do sol? Como é que começou essa história? O nascer do sol começou mais depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, porque eu moro numa cidade de praia e eu sempre, né, continuei com esse hábito de acordar cedo, ir na academia, mas eu nunca me ligava muito para o nascer do sol. Acho que o sol nascia e eu não via. Mas eu, em determinado momento da minha vida, e eu acho que muito também depois da morte do meu pai, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas, assim, eu falo muito, né, às vezes a gente até comenta em contemplar, e o nascer do sol foi uma das coisas que eu comecei a criar esse hábito de assistir, e ali era, assim, a certeza de que mesmo depois de um dia chuvoso, talvez um furacão passando aqui, e alguma dor na minha vida, o sol vai estar lá, ele vai nascer cada dia de um jeito, sempre muito bonito. Então, assim, eu acho que foi uma mensagem, né? Assim, mesmo para eu continuar, falando assim, ó, vai, porque ele vai estar aqui de novo, ele vai nascer, ele está aqui todo dia, continua, né? Que ele está aqui. E aí eu criei esse hábito e é algo que me faz muito bem, porque é um momento que eu tenho, é um momento de silêncio, a maioria das vezes eu vou sozinha, eu assisto o nascer do sol, eu tenho o meu ritual de fazer uma oração de agradecimento, independente
do dia anterior ter sido muito bom ou ter acontecido alguma coisa que não tenha sido muito boa, eu sempre agradeço pelo fato de estar ali de novo, pelas coisas boas que eu tenho, e o contato com o mar também, né? Porque eu acho que quando eu chego ali na praia para ver o nascer do sol, não é só o nascer do sol, é aquela imensidão do mar, aquele mar sem fim. Aquilo para mim tem um significado muito grande. Então, eu tenho essa. E quando eu consigo, eu vejo o pôr do sol também, não é sempre, é do outro lado, né? Mas assim, eu tenho uma ligação muito forte com o sol, eu acho muito poderoso. E Uma tanto energia é que o forte. logo da associação é o nascer do sol, né? É um sol, né? É. Então é muito bacana isso. E eu penso muito isso, durante alguns anos eu já morava aqui, porque eu moro nessa cidade, Deerfield, eu estou aqui há 20, eu moro em Deerfield há 19. Mas não foi sempre assim. Eu, nos primeiros anos, eu não dava valor à praia, ao nascer do sol, ao céu, né? Que hoje eu sempre olho o céu e falo, nossa, aqui onde a gente mora, o céu é muito bonito, ele é azul, ele está sempre azul, a lua, né? E assim, eu presto atenção em. Eu contemplo coisas que eu antes não contemplava. Eu acho que isso me ajuda também, assim, na minha caminhada, de certa forma, né? Uhum. Agora, você vive um sonho americano e você ajuda muitas pessoas, né, como corretora de imóveis, né, a viver esse sonho. Mas a gente sabe, e eu, pelo menos eu sei, eu queria que você contasse a tua trajetória, porque assim, como foi, né? Porque não foi da noite para o dia, isso também é uma coisa admirável em você, porque você vem de uma família tradicional de Franca, né? O teu pai foi o presidente da Samelo, né? E assim, uma das coisas que eu mais admiro em você e nas tuas irmãs é a simplicidade. Tanto é que você me deu, né, um quadrinho falando que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Né? E realmente, assim, eu vejo em você, você poderia, até pela tradição familiar, ser uma menina fresquinha, chata, né, exigente, né? E você foi comigo, e a gente já frequentou vários lugares, inclusive em viagens, que o que mais é lindo em você, né, é a tua simplicidade. Né? Você é uma pessoa elegante, até pela tua cultura, tua educação, tua família, né? Então, assim, você é a comprovação daquilo que eu sempre ouvi. Quem tem não precisa mostrar. Uhum. Né? Até pela história que você teve, porque você contou que teu pai sempre trouxe, que não era o fato de vocês serem filhas, né, de uma potência como a Samelo, né, que vocês precisariam se acomodar com isso. Então, né, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, como é toda essa trajetória e o que isso te ajudou, inclusive, né, no teu caminho de você ganhar o green card, né, de você conseguir ser uma corretora de imóveis bem-sucedida, né? Que tudo isso te ajudou a ser quem você é hoje profissionalmente. Então, eu venho, né, de uma família bem tradicional, como você falou, principalmente numa cidade pequena como Franca, né? O meu bisavô, foi o fundador da Samelo, meu pai foi o presidente durante muitos anos, e eu cresci nesse meio, né? Assim, eu sou a filha mais velha, então, assim, eu lembro desde pequena, frequentando fábrica, e na época, né, a Samela é uma potência, empregava muita gente em Franca, conhecida no Brasil inteiro. Mas No assim, mundo, eu acho né? No no mundo mundo, inteiro. no mundo. Na época exportava bastante. Mas eu acho assim, os meus pais, eles tiveram bastante cuidado nesse sentido, assim, de deixar a gente bem pé no chão, sabe? Então, eu lembro assim de ir na fábrica e sempre conviver com o pessoal do chão de fábrica, tomar café no refeitório com todo mundo.
O meu pai, assim, eu lembro muito dele falar para a gente, falar assim, ó, o mesmo jeito que vocês vão tratar o presidente lá da fábrica na época, que era um dos nossos tios, vocês vão tratar o motorista, o porteiro, porque não tem diferença nenhuma entre eles. Então, eu quero que vocês venham aqui, vocês vão comentar todo mundo, tratar todo mundo bem. Vocês são mais um deles, né? E eu e a Ana Paula, que somos um pouco mais velhas, a gente chegou até a trabalhar um pouco lá na fábrica, mas nós não fomos para o escritório, nós fomos para a produção. Então, a gente foi para o chão da fábrica. Ele queria assim que a gente aprendesse o processo desde o início, como qualquer pessoa que tivesse acabado de entrar. Então, vocês vão começar no corte, costura, e vai, carrega couro, tal. Talvez um dia, né, pode ser que vocês cheguem num cargo mais alto. Mas, assim, eu tive essa experiência lá, até para conhecer a empresa e tudo, e desde muito cedo eu vi que, como a gente já é a quarta geração, que a gente não iria continuar, mas eu acho que deu uma base muito boa, assim, em relação a como tratar as pessoas, né? Porque realmente a gente tinha ali um status que a gente poderia... assim, é que isso nunca foi passado para nós sentir superior a alguém e tal. Então, assim, eles colocaram a gente muito com o pé no chão. E isso me ajudou muito quando eu vim para os Estados Unidos, porque quando eu vim para os Estados Unidos, é engraçado, né? A gente fala muito desse sonho americano, mas eu brinco que o sonho americano ele não é tão fácil quanto parece, né? Ele não é, sim, ele não é totalmente cor-de-rosa, ele tem a parte cinzenta também, né? Então, eu cheguei, eu tive esse primeiro trabalho, que eu comentei que uma amiga minha me ajudou, me colocou numa espécie de cartório, que seria no Brasil, que é que faz a parte de documentação, mas desde o momento que eu decidi que eu ia ficar, que eu ia ter que pagar por visto, eu vi que eu ia precisar arrumar um outro trabalho. Então, eu trabalhei em bar, eu fui fazer um curso de bartender, eu trabalhei em restaurante, eu fiz limpeza, e assim, e aí vem, né, aqueles comentários, nossa, mas filha do pessoal da Samelo, sei lá, limpando prédio nos Estados Unidos, trabalhando de garçonete, mas eu tinha aquela ideia, primeiro que eu ganhava decentemente, que eu não achava que aquilo eu era melhor ou pior do que ninguém fazendo aquilo, eu ganhava um salário que para mim estava bom, eu ia conseguir pagar o advogado para me legalizar, que é o que eu queria, e eu vi assim que eu tinha oportunidade de crescer aqui, né? De ter uma vida melhor do que eu tinha naquele momento. E assim, de novo, os meus pais eles sempre apoiaram muito a gente assim com presença. Eu sempre falo, eu sempre soube que se eu tivesse alguma dificuldade na vida, meu pai e minha mãe eles sempre estariam lá. Mas eles deram o caminho para a gente assim ir buscar as nossas conquistas. Eu nunca tive nada assim de graça. É claro que eu tive uma boa educação, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, fazer uma boa faculdade. Isso, assim, eu tenho plena consciência, mas quando eu resolvi vir, eu vim por conta própria, sabe? Eu precisava trabalhar, eu precisava começar a fazer minha vida, que eu sabia que eu tinha aquele sonho e eu tinha que buscar esse sonho, não era um sonho dos meus pais, né? Então, foi isso. Eu mesmo trabalhando no mercado imobiliário, eu comecei a fazer bico aqui, bico ali, trabalha com um, trabalha com outro, e chegava em casa tarde, acordava no outro dia cedo. Olha, foi assim, no começo eu cheguei até a questionar algumas vezes, falar assim, nossa, será, né, que é isso mesmo? Será que eu preciso disso, tal? Mas em nenhum momento eu falei assim, não, vou voltar. Era aqueles questionamentos de, né, assim, o que eu estou buscando, tal, mas aí eu falo que hoje, depois de 20 anos, né, eu consigo entender por que eu passei por tudo isso. Até as amizades que eu fiz, as pessoas que eu conheci ao longo desse meu caminho, hoje, né, ou há 12 anos atrás, quando eu virei corretora, muitas dessas pessoas vieram comprar casa comigo, alugar casa comigo, ou me indicam clientes.
pessoas que lá atrás eu não tinha muita ideia, né? Por que eu estou passando isso e tudo mais. Então, assim, eu acho que tudo foi parte do aprendizado. Hoje, graças a Deus, eu tenho assim, uma carreira mais estável, né? Eu estou nesse mercado há muito tempo, tenho uma clientela boa, tenho vários parceiros que trabalham comigo. Você tem uma Mas equipe, você eu tenho formou uma equipe, isso Eu é tenho lindo. parceiros, eu falo assim, eu acho que é aquele negócio, né? Nós não somos sem o outro. Para eu ter a vida que eu sempre sonhei, que envolve um pouco desse espírito livre que você falou, porque eu gosto disso, eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar, eu gosto de explorar o mundo, eu gosto de, se tiver um evento que eu acho que é um evento que é importante, eu tá lá, eu largo tudo, eu vou. Então eu tenho aqui pessoas que me permitem fazer isso, que também foi uma construção, né? No começo eu era sozinha, então sempre tinha que estar aqui, mostrar casa, fazer contrato, tal, era bem mais difícil de sair. Mas aí eu fui encontrando pessoas de confiança, com estilo parecido com o meu de trabalhar, pessoas que eu confio 100%, e eu acho que é muito legal, porque a gente se ajuda, é bom para todo mundo. Eu sempre falo para eles, não adianta ser bom para mim, eu estar lá viajando, e ser uma coisa ruim aqui para você. Tem que ser bom para todo mundo, para o negócio funcionar. Então, eu acho que é isso, assim, é um caminho que eu venho a todo dia buscando, tentando melhorar, mas eu sou muito feliz, assim, com a trajetória que eu construí aqui nos Estados Unidos durante esses 20 anos, que não foi fácil, mas eu sei que não é fácil, acho que não é fácil para ninguém, né? Mas que valeu a pena, assim, cada etapa desse processo. Acho que me Agora, fortaleceu também. qual que é a região que você cuida para, né, Eu pessoas que têm atendo, interesse? eu atendo no sul da Flórida, eu atendo entre Miami e a região de Palm Beach, cubro toda essa região, e eu também tenho alguns parceiros na região de Orlando. Então, atuo também em Orlando, né, com as casas de férias, que muita gente procura para investir, muita gente do Brasil que quer dolarizar patrimônio, né, que busca a gente não só para moradia, quem vai se mudar para cá, mas quem quer investir, ter uma renda em dólar. Então, são essas regiões que eu atuo já há algum tempo. Uhum. Agora tem uma outra faceta tua que eu sou encantada, né? Fraternidade sem fronteira, Ah, tá? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque você já foi, já está prestes a ir novamente, né? E contasse um pouquinho como é que foi a tua história com Fraternidade Sem Fronteira, né? E como é que foi a primeira vez que você foi e o motivo pelo qual te leva a continuar nesse projeto, né? Aliás, assim, você também é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, né? E eu comungo muito, então eu sou apaixonada por esse lado teu, porque foi esse um ponto de identificação que eu tive com você, né? Eu falei, tá aí, podia ser minha filha. Inclusive, eu tenho uma brincadeira, né? Eu tenho 2 filhos biológicos, né? E eu nunca encontrei uma pessoa tão parecida comigo e que eu falo, bom, essa já está crescida, então eu não preciso investir, cuidar, né? Já está educada, muito bem educada pelos teus pais. E eu falo, nossa, em termos de valores mesmo, sabe? Então, é uma coisa admirável em você e eu realmente sou encantada com esse ponto. Queria que você contasse um pouquinho essa história. então, o Fraternidade entrou na minha vida há muito tempo. Desde que eu morava em São Paulo, eu conheci o Fraternidade. Eu venho de família espírita, né? A maior parte da minha família, do lado da minha bisavó paterna, ela era bem espírita, até amiga pessoal do Chico Xavier. Então, assim, desde muito cedo eu tive contato com o espiritismo. E numa das palestras que eu fui, eles falaram um pouco sobre o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. E eu lembro que na época eu morava em São Paulo, eu fazia estágio, eu não
tinha muita condição. Eu falei, não, mas eu vou ajudar um pouquinho. Acho que se eu der, não sei, 15, 20 reais, é o que eu posso dar hoje. E ali eu comecei a ajudar. Então, assim, eu ajudei o Fraternidade, dando o valor mensal, né, que eles têm de apadrinhamento durante muitos anos. Mas foi chegando um momento que eu senti que eu queria ir, eu acompanhava as lives, né? O Wagner Moura, que você conheceu, a gente fez uma live com ele, o Andrei, que é muito envolvido também, Rossandro. Então, assim, eu sempre fui acompanhando esse trabalho do Fraternidade. E aí eu senti muita vontade de ir. Eu falei, eu quero fazer um trabalho voluntário, eu quero ver como é, quero sentir. E eu, na verdade, a primeira vez eu me inscrevi no ano que teve a pandemia e a caravana foi cancelada. Mas a partir do momento que eu me inscrevi, eu falei, agora eu vou, não tem pandemia, Covid, assim que liberar, eu vou. Então eu fui, né? Eu fui em 2023 pela primeira vez. Eu fui assim sozinha, eu não quis chamar nenhum amigo, nenhum familiar, falar assim, vamos comigo, porque eu quis mergulhar nessa experiência 100%. Eu falei, eu quero ir para viver essa experiência, né, de um trabalho voluntário na África e tudo mais. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que a gente até conversou muito sobre isso esses dias, e eu conversei muito com a Cida. Engraçado que eu conversei com a Cida essa semana sobre essa questão da África. E eu falo que é até difícil explicar, é algo que eu acho que só quem vai, que vive, né, experiencia aquilo, que sente. Assim, é um amor, eu falo assim, é um amor mais verdadeiro que eu já senti, porque assim, são pessoas que elas não, na verdade, elas não esperam nada de você, a gente não vai lá para dar dinheiro, dar coisas materiais, a gente está lá pela presença de pessoas que muitas vezes são invisíveis, né? Elas não são vistas. Então, só o fato da gente estar lá, da gente chegar, quando a gente chega lá nos alojamentos, nas aldeias, aquelas crianças, elas sorriem assim, como se elas estivessem ganhando o maior presente do mundo, só pelo fato da gente estar lá. E até a Cida me falou uma coisa que depois eu fiquei pensando muito nisso. Ela falou assim, eu acho que ali você... É onde você sente a sua divina essência, porque eu sempre tive assim muito essa coisa de ajudar. Eu não sei de onde vem, mas é uma coisa, não é pelo outro, é por mim. Eu tenho necessidade de fazer isso. Eu não preciso receber nada em troca, mas eu sinto assim que a vida tem sido tão generosa comigo e eu preciso, de alguma forma, devolver isso para a vida, entendeu? Porque é uma roda, parece vem, vai, tal. Aí, quando acontece alguma coisa muito boa na minha vida, e eu sempre falo, quando eu falo boa, não é no sentido material, porque não é material, é boa de acontecimento, uma viagem legal, assim, momentos bons aqui com a minha família, né, que eu dou muito valor, com você. Então, eu falo assim, né? Como que eu posso devolver um pouco disso que eu tenho recebido, de ser muito bem-sucedida no meu trabalho? E eu acho que isso é uma forma assim que eu me realizo. Então, eu vou lá, a gente larga todo... É um desapego, né, do material, você não sabe, eu não vou dormir às horas que eu estou acostumada, eu não vou fazer atividade física que eu estou acostumada, eu não vou comer a comida que eu estou acostumada, mas eu sou preenchida de um amor que eu também nunca tinha experienciado, assim, de pessoas que não me conhecem, não sabem de onde eu venho. Então, assim, eu fui a primeira vez, eu queria ter experiência, foi algo que mexeu muito comigo, assim, emocionalmente, fisicamente, né? São 12 dias lá, mas eu voltei com a certeza que eu queria ir de novo. Eu falei assim, eu não sei, eu só tenho certeza que eu quero voltar, e eu quero continuar voltando. E eu acho que cada vez que eu for, eu vou ter um novo aprendizado, né? De pessoas ali que têm muito pouco,
e dão muito amor, né? Que eu acho que é muito a base da nossa vida e talvez o que a gente mais precisa aí para ter uma vida mais harmônica, que eu acho que é o amor. Então, é isso, é difícil explicar, é mais um sentir. Não, e eu acho que assim, uma das coisas mais lindas que você trouxe, assim, você falou assim, a gente acorda cantando, né, fazendo o simples, né? Um dia eu acompanhei a tua viagem pelo Instagram e um dia eu te vi cheia de tererê, as crianças fazendo um monte. Conta essa parte que eu achei lindo isso, né? Porque lá, né, as crianças têm os cabelos todo bonitinho, com as trancinhas e tal, e aí uma das menininhas, ela chegou para mim, lá eles falam português, né, porque no caso eu fui para Moçambique, aí ela falou, tia, posso fazer uma trança em você? Aí eu falei assim, ai, pode, aí eu peguei uma cadeira e veio uma criança e começou a fazer uma trança, só que de repente eu olhei e foi vindo, foi vindo, foi vindo. Quando eu vi, tinha umas 30 crianças, elas faziam assim no meu cabelo, puxava para um lado, puxava para o outro, tal. Era trança. E assim, eu adorei. Aí eu falei assim: nossa, eu vou tomar banho hoje, lavar o cabelo, mas eu não vou tirar, eu vou deixar até sair assim ao natural, sabe? Então, assim, eu entrei mesmo ali, eu quis vivenciar ali com eles a vida deles, a forma como eles vivem, desconectar um pouco, né? Assim, claro, eu estava com o meu celular, tinha hora que eu tinha que olhar, porque o meu trabalho, sempre quando eu viajo, eu continuo conectada, mas enquanto eu estava ali fazendo atividade com eles, eu queria estar ali com eles, presente, 100%. E foi muito legal, eles ensinam muito para a gente, assim, eles têm um senso de comunidade que nós ainda estamos muito longe de ter, de gente que tem muito pouco, e aí se você for ali, se você der assim, uma coisinha para um, ele vai dividir com os amiguinhos, sabe? Ele não, ele fala, não, mas eu vou dar um pouquinho para esse, um pouquinho para esse, tal. Então, assim, é uma lição, né? Eu acho que eles têm. A gente vai achando que vai ajudar, mas a gente aprende muito mais do que ajuda. Agora, tem uma coisa que eu acho também outra coisa linda de uma história, né? Que você vai com algumas coisas, inclusive, né, pedidas e solicitadas para que essa viagem aconteça. Aí eu preciso contar para vocês, e aí você me permite, Gabi veio sem, inclusive, nem um tostão para pagar um cafezinho, porque ela foi doando, deu a mochila, deu as roupas, ela voltou praticamente sem nada, inclusive sem o dinheiro, que ela precisou pedir emprestado, né, para tomar um cafezinho, porque eu acho Pedi que é para esse. um dos meus amigos da caravana se ele podia pagar um café para mim ali no aeroporto. Então, isso eu achei lindo também, porque isso mostra quem é você, né? Tem uma coisa que também eu acho lindíssima, que não é só comigo, mas comigo eu tenho realmente, né, eu sou testemunho ocular, o quanto você faz que as pessoas se sintam muito bem perto de você, né? Isso é um dom que você tem, né? Você com a sua presença, você presenteia, né? Você tem me presenteado, assim, tanto é que, né, eu escolhi fazer os meus aniversários com você e passar durante, né, 4 aniversários? 3. Três, Quanto, três. 3 aniversários que eu já tive o privilégio, né, e o primeiro que a gente teve, até porque meu aniversário eu nunca consegui comemorar com a minha família, meu marido trabalha né, em São Caetano, então nunca né, possível, e eu sempre cozinhava, e chegou um momento que eu falei, Gabi, eu não quero mais cozinhar, eu não quero passar aqui, porque é bem no feriado de São Paulo, então, assim, normalmente quando eu saio para almoçar ou jantar, né, muita fila, muito movimento, por ser feriado, enfim. E você me deu um dos melhores aniversários, que foi em Key West, né, e essa história também para mim me emociona bastante, porque foi o último lugar que você foi com seu pai, e coincidências não acontecem, a nossa vida está muito entrelaçada, né, com várias situações que a gente fala, nossa, que coincidência, mas
que cada vez mais eu tenho comprovado a minha relação, né, com você, né, o momento que eu te vi pela primeira vez foi numa live de um projeto que você faz parte, e eu senti assim como se eu estivesse te reconhecendo, né, e aí no momento, né, que eu te afilio, né, então assim, que eu te adoto como filha espiritual e de coração, é muito bacana isso, né? Porque você tem essa qualidade de fazer com que as pessoas se sintam muito mais valorizadas, e às vezes eu até falo para você, eu me sinto, você me dá tanto valor, porque às vezes você me dá mais valor do que eu a mim mesma, né? Então isso é muito bonito, né? Porque você faz com que qualquer pessoa se sinta, quando eu fui com a minha irmã para ir, o tanto que você fez, sabe, para paparicar, para ajudar, para cuidar, né? Olha, gente, eu preciso contar, assim, a gente chegou de madrugada, a Gabi já tinha colocado todo o café da manhã para a gente tomar, né? E isso me emociona, porque assim, você cuida dos detalhes, você, sabe, é atenciosa com cada situação e cada necessidade, e não é diferente com o que você faz com os teus clientes. Quando você vende uma casa, você já faz, né, mimos, que assim, isso é encantador, né? Né, quando a gente começou a ter amizade, se aproximar, teve um momento que você me mandou as flores mais lindas que eu ganhei na minha vida, mais lindas, e eu falei, gente, como é que pode? Eu recebo, eu nem conheço tanto, sabe? Então, e isso não é só comigo, né? Isso é com todas as pessoas que têm esse privilégio, né, de serem cuidadas por você, né? O que você acha disso, Filita? Não, eu te agradeço, mas você, acho que você é suspeita para falar, né? Você nem conhece minha avó. Eu Às tenho vezes eu muito falo, orgulho. não, acho que não é tudo isso, mas assim, eu acho que é muito, assim, você fala, mas assim, para mim acho que é uma coisa muito natural, sabe? Eu acho que vem muito também da Muito criação teu. que eu tive, sabe? A minha avó também sempre foi uma pessoa, recebeu as pessoas muito bem na casa dela. Eu gosto disso, igual o mês que vem a minha irmã vem com os meus sobrinhos, meu cunhado, aí depois vem minhas primas com as tias, eu já fico pensando, né, o que eu vou fazer, onde eu vou levar, talvez, né, não vou trabalhar um pouco menos para poder ter tempo com eles, porque eu acho que a vida é sobre isso, né? São esses momentos assim que a gente tem, e às vezes a gente é atropelado por tanta coisa, é compromisso, né, muito conectado hoje e tal. Então, assim, quando eu posso viver esses momentos, e você sabe, tenho aniversário de amigo no Brasil, eu vou, tem casamento, eu vou. Assim, eu prezo muito pelas amizades, pelas pessoas que convivem comigo, até porque eu senti muito isso também na morte do meu pai, eu senti que eu fui muito acolhida, e eu acho que isso é uma coisa que fez muita diferença no luto meu e das minhas irmãs, porque, assim, nós temos uma família muito grande, que é muito unida, que é muito amorosa, e sempre fomos rodeadas de muitos amigos. Isso é uma coisa que a minha mãe e meu pai, eles sempre cativaram muitas amizades, eu acho que é uma coisa que a gente tem, assim, de manter, de estar presente, de prestigiar. Então, assim, eu não acho que é nada, eu nem penso muito, é uma coisa assim natural, sabe? Eu acho que talvez por Mas é isso lindo. que eu tenha sido. Eu lembro até na época da fábrica que vinha o pessoal de fora, de exportação, para comprar sapato, minha avó recebia na casa dela com um almoço, um banquete, e assim, eram americanos, italianos, então assim, eles se sentiam, né, assim, não estavam acostumados com aquilo, não era uma obrigação, né, ali era negócio, mas assim, ela fazia questão, então acho que isso é muito parte também da criação que a gente teve, né, que quando a gente é jovem, a gente não percebe, mas a gente vai trazendo muito dos nossos pais e avós com a gente, né?
Eu sempre falei isso para você, né, que diferentemente da minha criação, né, você é uma pessoa que teve o privilégio de ter um apego seguro, né, e você soube valer de todo esse apego seguro para ser quem você é. Eu realmente, assim, eu sou encantada com quem você é e eu tenho a dádiva de ter você hoje com a minha convivência, no meu dia a dia, né, fazendo a associação Se Tem Vida Tem Jeito acontecer. Então, assim, é bom quando a gente se encanta e a gente realmente fala, bom, né, essa é uma relação que eu quero para o resto da minha vida, né? É uma relação que eu, né, admiro e eu acho que assim isso é a perfeita nutrição, né? E como o slogan, né, e tudo que acontece em Costa Rica que a gente aprendeu é pura vida, É né? Como pura é que a vida. gente pode compartilhar uma pura vida, desfrutando de relações bonitas como a nossa, né? Então, queria que você trouxesse uma palavra de esperança, minha amada Filita, para as pessoas que querem continuar. Bom, primeiro deixa eu falar que eu também sou encantada com você, eu tenho muito respeito pela sua história, admiração pelo seu trabalho, que assim, eu sempre falo mesmo, né, hoje, depois da relação mais próxima que a gente tem, né, a gente viaja junto, se fala sempre, mas assim, a minha admiração por você como suicidologista, como alguém que me ajudou, eu posso falar porque não foi assim, ninguém que me contou, você me ajudou muito no meu processo de luto, e assim, eu vou ser eternamente grata, assim, eu desde a primeira vez que eu te vi no YouTube, assim, eu falei, nossa, quem é essa mulher? E assim, eu falei, nossa, eu preciso conhecer, ver uma palestra dela, então hoje eu estar aqui com você, conviver com você, e eu sei como você é adorada, é respeitada por tanta gente, então, assim, eu sei do privilégio que é eu poder conviver com você, e eu aprendo muito com você. Eu já pensei em fazer terapia com você, você não tinha horário na época, mas eu falo assim, que bom que não foi a terapia, porque assim, a gente tem uma convivência que também assim, eu posso aprender muito com você, e quando eu estou com você, você me escuta, você me ajuda muito, você me faz enxergar muita coisa que às vezes eu não consigo ver. Então, assim, eu sou muito, muito grata por tudo que você representa na minha vida. Primeiro eu quero falar Ainda bem que a gente não tem a relação terapêutica, mas eu sabia que eu não podia te aceitar, né? Porque não, né? a vida construiu uma oportunidade muito maior, né? De eu realmente entender que você é uma relação que eu quero ficar até o resto da minha vida, né? Com esta adoção, com essa oportunidade de conviver diariamente, coisa que não é impossível numa relação terapêutica, mas assim, eu sabia que existia, né, esse reencontro, né, porque realmente assim eu tenho aprendido muito, né, a viver bem, né, com qualidade, com movimento, com higiene de sono, com qualidade de, né, alimentação, e assim, para mim tem sido assim uma grande aprendizagem, né? Pura vida. Pura vida, pura vida. Então fala Bom, um pouquinho dessa mensagem de esperança, o que você quer trazer para as pessoas, para que elas possam não, como continuar, eu Felipe? acompanho muito, eu sabia que viria essa pergunta, né, eu estou em todos os cafés. E aí eu pensei, hoje eu estava trabalhando em Miami, quando eu estava vindo, eu escutei uma música de um grupo que eu até sei que você gosta muito, que é o Capital Inicial, e eu fiquei com essa música deles na cabeça, que é o Não Olhe para Trás. Então eles falam, nem tudo é como a gente quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver as coisas de outro jeito. As coisas são como elas são, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu carrego muito comigo. Eu não brigo com a vida, eu não brigo com os acontecimentos. Assim, eu já entendi que a nossa vida ela vai ser com bons e maus momentos, que não vão ser só flores. Então, assim, eu acho que é por isso que né, você falou muito em leveza durante a live, eu acho que no meu caso é meio isso, assim, eu tenho tentado me conhecer para ver, tentar manter, assim, uma sanidade para conseguir lidar com esses
esses percursos da vida, né? Os bons, os ruins, mas assim, eu aceito, sabe? Eu não brigo com as coisas que me acontecem. Eu acho que assim eu me estresso menos, eu fico mais tranquila. Ah, é ruim, tal, aconteceu, tá? E agora, o que eu vou fazer com isso? E vida que segue, porque a vida continua, né? A vida A vida não continua. para, o sol nasce todos os dias. Eu acho que Olha, é isso. Gabi, eu quero te agradecer. Agradecer por toda a inspiração que você oferece para mim, para as pessoas que te conhecem, para toda a convivência, vivência com, presente, né, pela toda ternura, pelo todo encantamento que você oferece para as pessoas que realmente têm oportunidade. Sabe aquela história assim, a gente passa na vida para deixar alguns legados? E você pode ter certeza que você é uma das pessoas que mais admiro, porque você oferece o seu melhor, tá? Então, primeiro eu quero também te falar uma coisa assim, parabéns, tá? E parabéns por quem você é, né? Por quem você cada dia se torna, tá? E que a vida nos dê vida longa para que a gente possa manter a nossa relação, nosso amor, nosso cuidado, o nosso respeito, a nossa lealdade, né, por toda a amizade que a gente tem e que realmente assim, eu espero muito. Eu não podia ter pessoa melhor para fazer a associação Se Tem Vida Tem Jeito e para, né, ter como linha de frente, porque você com a sua organização, né, e eu com toda a minha vontade de fazer também a diferença, eu acho que a gente tem assim, dá uma boa dupla. Tá? Então, só gratidão, tá? Então, Eu para que vocês também agradeço. que estão nos acompanhando, também gratidão por nos assistir nesse programa Café com Karina. Um grande beijo para todo mundo e vamos continuar, né, Filita? Continue. Um beijo, gente.